Olá, queridos, graça e paz, uma boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo a este canal. Que bom ter você aqui comigo para compartilhar uma palavra, aprendermos juntos, estarmos crescendo e sermos sendo edificados no reino. Amém? E eu quero hoje compartilhar com você uma palavra sobre os nossos olhos. Sim, como nós temos enxergado as pessoas. Como têm sido os nossos olhos para com as pessoas que nos cercam? E eu quero começar com um texto da palavra que fala em Mateus 6, versículo 22 e 23, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Se os nossos olhos forem bons, se os nossos olhos enxergarem de maneira correta, eu quero hoje falar sobre como nós temos visto as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão à nossa volta, seja o nosso cônjuge, a família que nos cerca, os nossos filhos, como nós temos olhado para eles, como tem sido as nossas observações para com os que nos cercam. Sabe que às vezes nós temos a tendência de ter um olhar muito crítico com aqueles que estão próximos de nós. Nós acabamos enxergando muitos mais defeitos do que qualidades. Às vezes os nossos olhos estão tendenciosos a olhar somente aquilo que nos afasta das pessoas, aquilo que não fecha, né? Aquilo que não fecha com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente crê como sendo certo. Mas às vezes é os nossos olhos que estão assim, de certa forma, contaminados e não conseguimos enxergar a virtude nas pessoas. Nós precisamos enxergar mais aquilo que nos aproxima do que aquilo que nos afasta. E entenda, aqui eu não estou falando com pessoas que estão talvez em pecado ou pessoas invejosas, negativas que nos cercam. Não, existem pessoas sim que nós devemos nos afastar, porque são pessoas tóxicas para nossa vida, para nossa família, enfim. Mas eu estou falando às vezes o nosso próprio cônjuge, aquela pessoa que nós convivemos ali todos os dias, e às vezes a gente foca naquelas coisas negativas, naquilo que nós não concordamos, e nós devemos olhar mais com os olhos positivos, com aquilo que nos aproxima. Sabe que o homem e a mulher, eles foram feitos com características diferentes. É da nossa natureza, Deus nos fez assim. Nós não somos iguais. Tanto que, às vezes, não sei se na sua casa acontece isso, de dizer assim, né? O esposo vem e pergunta, onde está tal coisa? E você diz, está ali em tal lugar. Ele vai lá, mas eu não achei. E daí você vai lá e imediatamente você encontra. Isso são características que Deus colocou no homem e na mulher. Ao passo que a mulher, ela tem mais dificuldade em outras coisas, né? No trânsito, para estacionar, enfim, né? O senso de direção das coisas. São características diferentes. E às vezes nós olhamos para isso como algo negativo, como algo degradante, e não é. Então nós precisamos aprender a olhar, né, com os olhos certos, olhando mais as virtudes das pessoas do que os erros. A mesma coisa é os nossos filhos. Às vezes temos o hábito de enxergar só aquilo que ele está fazendo de errado, mas nós precisamos valorizar aquilo que ele está fazendo certo. E assim nós vamos estimular ele a fazer mais pelo correto, ele se sentir feliz, ele sentir que ele está sendo assertivo, e não somente pelo lado negativo. E quando nós estamos com este olhar contaminado, às vezes pelas próprias vivências no passado que nós tivemos, nós acabamos liberando palavras que não são construtivas, pelo contrário, elas são destrutivas e afastam as pessoas de nós. A palavra diz,
né, que a morte e a vida elas estão no poder da língua. E em vez de nós estarmos construindo com a nossa boca, nós estamos destruindo. Ao invés de aproximar com as nossas palavras, nós estamos afastando com a nossa palavra. E o Senhor não nos fez assim, Ele não nos fez para andarmos isolados, Ele nos fez para nos relacionarmos com Ele e com as pessoas. Deus nos fez assim. Nós devemos nos relacionar e às vezes até mesmo com os nossos amigos, nós às vezes nos afastamos das pessoas porque achamos que elas devem pensar como nós e não. As pessoas pensam diferente e isso é saudável. Nós convivermos com pessoas que às vezes pensam diferente de nós e nós precisamos aprender a respeitar a opinião das pessoas, aprender a respeitar como as pessoas vivem dentro da casa delas. Enfim, isso é construtivo no nosso relacionamento. Nós aprendemos a ceder, nós aprendemos a tolerar. Entenda, mais uma vez vou dizer, não é tolerar o pecado, não é tolerar esse tipo de coisa, não é tolerar a violência, não, mas é tolerar a maneira diferente das pessoas pensarem, da maneira das pessoas viverem dentro dos seus relacionamentos. Então, a palavra de Deus diz, e eu acho bem interessante essa passagem que é em Provérbios 27:17, que diz assim: as pessoas aprendem uma com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e eu dizia para ela, uma afia a outra, né? Porque uma ministrava na vida da outra, uma chamava atenção às vezes, né, de algo na vida da outra, dava um puxão aqui, né, um puxão ali, enfim, mas era algo legal, gostava muito, era algo construtivo, algo que edificava, algo saudável. E eu creio que assim deve ser os relacionamentos. E a gente deve aprender também a ouvir quando uma pessoa vem e te diz, olha, você tem que ser mais assim, você está agindo assim, creio que isso não seja correto, não seja bom para você. Nós precisamos aprender a ouvir porque nós somos afiados nos relacionamentos, nós somos aperfeiçoados nos relacionamentos. E assim é dentro da nossa casa e também com os nossos amigos, com a nossa liderança. Nós devemos aprender, né, saber a ouvir críticas, ouvir quando alguém chega com uma opinião diferente de nós e nós devemos respeitar, devemos ali, se possível, colocar a nossa opinião, mas respeitando a opinião da outra pessoa. E assim nós somos aperfeiçoados, aprendendo a ouvir e a respeitar um ao outro. E nós somos edificados, porque nem sempre os nossos pensamentos são os corretos. Nós sempre pensamos que sim, sempre queremos ser corretos e estar certo em todas as coisas, mas nem sempre é assim. E nós precisamos aprender a ouvir e respeitar, e quando for preciso mudar, não podemos ser orgulhosos, nós precisamos sim acatar quando estamos errados e dizer, eu pensava de uma maneira errada, hoje eu vejo que nem tudo está correto, né? E não há problema nisso, justamente porque eu sempre digo, até a vinda de Jesus, nós somos aperfeiçoados, nós estamos sempre em processo de aperfeiçoamento, de crescimento, e isso é saudável. Quando nós nos isolamos, nós não estamos crescendo, nós não estamos progredindo, porque achamos que só nós pensamos correto e só a nossa maneira de agir está certa. E não, queridos, nós precisamos aprender a ouvir, quando estamos errados, admitir que estamos errados. Não há problema de mudar de ideia quando aquilo que pensamos que estava correto não é. Enfim, aprendermos a olhar as coisas com olhos positivos, com olhos que enxergam as virtudes das pessoas. Nós podemos ver na palavra do Senhor, né, Jesus enxergando, né, aquela mulher adúltera. Ele não olhou o lado negativo dela, ele não olhou as fraquezas e as debilidades dela, mas ele viu ali alguém com um potencial, alguém que poderia crescer, alguém que poderia mudar, e foi o que aconteceu. Da mesma forma, Lázaro, que fez um esforço para se encontrar com Jesus, Jesus foi e sentou à mesa dele,
né? Alguém que era visto de maneira ruim, né? Um cobrador de impostos. E ali houve um toque. Jesus entrou naquela casa, foi transformada. Aquela família, o coração daquele homem foi convertido, foi tocado, foi transformado, né? Jó, ele viveu um momento tão difícil na vida dele, mas ainda assim os seus olhos, né, permaneciam em Jesus, embora a circunstância à sua volta estava tão ruim, ele estava passando por uma prova tão difícil, mas Jó permaneceu firme, Jó permaneceu com a sua fé inabalável. E eu creio que é esse olhar que nós precisamos ter, o olhar amoroso de Jesus, o olhar misericordioso de Jesus, e como Jó, o olhar de fé, um olhar que enxerga a circunstância como algo a ser construído, algo a ser melhorado, algo que, né, veio a crescer na vida dele, veio a ser transformado pela fé de Jó, por ele permanecer firme, não negar o seu Deus, embora a circunstância à sua volta parecesse tão difícil. Ele permaneceu firme, a sua palavra foi de fé. Então, que assim eu e você possamos permanecer crescendo, prosperando em tudo, sendo edificados e sendo aperfeiçoados. Você precisa querer ser aperfeiçoado. Amém, queridos? Que você receba essa palavra, que você seja edificado e que os seus olhos eles possam enxergar mais as virtudes, o lado bom, o lado positivo, o lado que vê como Jesus vê. Amém, queridos? Que você receba essa palavra e se você foi abençoado, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que outros também possam ter os seus olhos enxergando mais as coisas boas e positivas da vida, das pessoas e das circunstâncias. Amém? E eu quero encerrar esse vídeo orando e te abençoando. Pai, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, abençoar a vida e o lar de cada pessoa. Abençoar, Senhor, o casamento de cada um que está aqui, Senhor. Abençoar a família e declarar a prosperidade e a unção do Senhor. Nesse ano que está iniciando, Senhor. Neste primeiro vídeo, nessa primeira palavra que estamos compartilhando. Senhor, eu declaro um tempo de prosperidade, um tempo de abundância em todas as áreas, Pai. Nos relacionamentos, familiar, com os filhos. Senhor, abençoa, Senhor, esta família. Pai, tudo aquilo que o inimigo tem colocado como seta negativa, Senhor, na mente, para que os olhares se voltem para aquilo que é negativo. Eu repreendo agora, no nome de Jesus, toda seta na mente, tudo aquilo que vem para contaminar, tudo aquilo que vem para inflamar, brigas, contendas, caia por terra agora, no nome de Jesus, Pai. Que venha, Senhor, saúde sobre o corpo físico, sobre a alma, Senhor, dos teus filhos. Que a alma, Senhor, seja próspera, seja curada, Senhor. Que haja libertação e cura, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Que o corpo, Senhor, seja completamente restaurado. Que haja, Senhor, cura, Senhor, de enfermidade, Senhor. Sara, Senhor, o corpo. Sara, Senhor, a alma, Senhor. E prospera a vida dos teus filhos. Eu declaro a bênção e a prosperidade, Senhor, sobre cada casa, cada família, cada empresa, Senhor. No nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua semana, a tua casa, a tua empresa. No nome de Jesus.